Mas voltando aqui à pauta, eu vi que a gente pulou o Stalin, então vou citar rapidamente ele, tá bom? Grande Stalin, não O poderia Stalin, as deixar. táticas dele era o controle a verdade, né? Então ele reescreveu a história, né? Ele Primeiro fez isso. Photoshop da história. É sensacional essa parte. Eu fiquei fiquei muito chocada, chocada eu também. com a foto. Aham, Eu já eles sabia que ele colocando fazia certinho. isso. Testamento do Lenin, né? Tá se aproximando dele. Não, mas ali, eu botando sabia que ele era fazia herdeiro. essas alterações, mas eu não sabia dele ficar maior, de alongar o braço. Eu falei, cara, esse cara era muito genial. Mas o ponto mais genial que ele coloca aqui no final, né? Ele coloca, reescreva a história, censure tudo, seduza forasteiros. E eles fizeram isso com muitos intelectuais que defenderam o Pra socialismo, variar, né? Que visitavam a União Soviética e falavam, não, tá dando certo. Até hoje tem gente que se pergunta se o que aconteceu na Ucrânia, a fome lá, é real ou não. Tem gente que fala que é só propaganda do Ocidente. Rapidamente falando que é o sobre Holodomor. isso, eu fico muito pé da vida. Eu queria falar a palavra inteira, mas eu não vou falar. Porque é um absurdo que um negócio que aconteceu, que tem todos os documentos. Eu fui no Museu de Holodomor em Kiev, na Ucrânia, e é muito chocante. Eu até esqueci de trazer, eu ia trazer os materiais pra vocês olharem. E, de novo, o pessoal marxista, socialista, que fala, não, isso é uma teoria, isso nunca aconteceu, isso faz parte da teoria marxista própria, que é de reescrever a história. O Marx falava isso, isso é um mandamento, entre aspas, do Marx, que pra você fazer revolução, você precisa reescrever a história. E os caras negando o Holodomor, e daí tem a história que ele conta na série, de um jornalista que foi primeiro fazer uma viagem com Stalin, que é um jornalista, acho que do New York Times. Walter Duranty. E que ele inicialmente falou que era tudo muito bom, que essa fome era mentirosa, só que na volta não tinha como, ele viu pessoas passando fome, mas ele optou por continuar dizendo que estava tudo bem. E ganhou um prêmio Pulitzer, que é um Pois prêmio de é, aí as jornalismo. pessoas vivem falando, não, mas fulano ganhou prêmio, mas fulano tem PhD, mas fulano é intelectual. Cuidado com isso também, porque fica aquela coisa da falácia da autoridade. Prêmio por prêmio, Fidel Castro ganhou o prêmio Lenin da Paz. O Stalin, ele fala dessa parte desse repórter, Walter Duranty, que ganhou um prêmio, né? E escolheu não falar sobre a fome na Ucrânia. Ele acobertou essa história. Fala também sobre uma tática de destruir Deus, pra tomar o lugar, né? Então, se você não tem mais uma religião que vai te suportar, a religião vira o Estado. E tem todos os elementos, né? Você cria o seu próprio Messias. Né? É o Lenin, é o Aquelas Stalin. figuras gigantes, né, Exatamente. com a mão pra frente e tal. Ou histórias também como a que já citada do Pavlik Morozov, então eles usam isso. Tem a tática também de corromper a ciência e eliminar a confiança. Se nenhuma das partes numa economia confia em si mesmas, tem que ter um intermediário para estabelecer as relações. Se ninguém mais confia em si, o Estado vai ser o intermediário. E sobre o corromper a ciência foi o exemplo que você deu, que eles tinham um biólogo, ou era um botânico, não lembro. Mas ele começou a usar teorias marxistas na seleção de sementes. Na hora que ele falou isso, teoria marxista na ciência, eu já É soltei tipo um... a matemática puta que não pariu. pode ser feminina, Mas é isso, masculina, lembra? matemática é racista, é exatamente isso. O cara colocou grãos, e o cara que era o professor que tava contando a história, ele tava muito indignado. Ele falava, cara, isso era um completo absurdo. Mas ele foi colocado como ministro, né, das ciências e não sei o quê, e começou a fazer essas teorias malucas que ele ia terminar com a fome na União Soviética. É muito maluco isso. Não, e sobre o Stalin, de toda a lista aqui, tirando a família Kim, ele foi o mais bem sucedido. Porque ele morreu no poder, e até hoje, algumas pessoas veem a figura do Stalin como algo positivo. Ah, só um outro adendo rapidamente sobre essa história. Tem muita gente de esquerda que fala que Stalin corrompeu o marxismo-leninismo, mas é mentira. Ele só elevou aquilo que já tinha começado. Então, o Lenin, você pega a biografia dele, ele já era super... E aí eles falam até nessa série que o Lenin estava preocupado com que um Stalin iria se tornar... Até parece que o Lenin era preocupado, né, com os direitos humanos das pessoas. Ele estava preocupado com como que ele iria continuar aquele legado. Mas não é que ele estava preocupado que ele era muito violento ou que ele usava de técnicas ruins, né, nesse sentido. Então tem muito isso também, as pessoas elevarem o Lenin, que poderia estar dentro dessa lista dos Como se fosse tiranos um tranquilamente. purista, né? Não, ele Não, era mas o ele bom. era, depois foi corrompido. Mentira também. Mas sobre o Stalin, ele era um cara extremamente inteligente no seguinte sentido. De que o Lenin tinha uma visão muito mais internacional, né? Ele transformou em algo mais regionalista, mas ele também mudou certos nomes. Porque ele viu que esse negócio de comunismo era um nome que assustava muito. Então o pessoal começou a mudar, não é Partido Comunista agora, né? Tem até Tipo aquele o pessoal memezinho, né? aqui do Brasil que mudou pra verde e amarelo. Não, exatamente. Ele viu lá, sabe aquele meme que é assim, vamos colocar vou fundar um partido comunista. Aí o pessoal fica com cara de bravo.
Vai ser o Partido dos Trabalhadores, a cara tá normal. É. Então ele começou a ver, ó, vamos trocar termos como comunismo, não é mais comunismo. É socialismo, ou melhor ainda, social-democracia. Que aí ninguém chia, entendeu? Então agora vamos colocar esses termos. Ele alterou a parte de propaganda.